O cenário é a mesma freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, aquela da qual nós falamos na postagem anterior. Só que agora estamos no ano de 1878. Noite de 17 de janeiro, por volta das 10h30 da noite, havia terminado a novena e os fiéis voltavam para o sagrado recanto dos seus lares com a consciência do dever cumprido. Era a novena de São Sebastião, que a 20 de janeiro é comemorado dia de São Sebastião. O pessoal estava voltando para casa. Eis que surge Lino Silveira, parecendo que estava com o diabo no corpo, endiabrado, como mostram os depoimentos das pessoas que foram por ele ofendidas, como Maria do Espírito Santo, Maria Joaquina, Rosa e também da preta Teresa. Então vejamos uma testemunha. Em saindo da igreja matriz, por volta das 10h30 da noite, após assistir à novena a que se estavam procedendo, no meio de um concurso de perto de 1000 pessoas que vinham descendo pelo morro da igreja matriz, bem de frente ao cruzeiro, e das casas do cidadão Joaquim José Rebelo e Augusto Carlos Feijó, surgiu de repente o negro Lino Silveira, e que foi por todos conhecidos, visivelmente conhecido. Estava de faca em punho, jogando capoeira e gritando em alta voz: hoje é que hei de fazer aqui o diabo, hei de matar mais de 5. E principiou a manejar a faca para todos os lados, em uma das mãos, tendo em outro um pedaço de pau de 2 palmos de comprimento. Em uns dava com o dito pau, e em outros talhaços com a faca, formando-se tamanho barulho que mais de 50 pessoas ficaram contundidas, entre muitas crianças de 8 a 12 anos, homens e mulheres. E daí resultaram os ferimentos que apresentam as 3 ofendidas, evadindo-se do local dito negro, pelo caminho que se dirige ao sertão, sem que pudesse ser capturado, não obstante, perseguido pelo povo à distância de mais ou menos 500 braças. Está preso, Lino! Prenda o Lino! Entrega-se, Lino! Deixando em poder do mesmo povo o dito pau que ele carregava, o Lino desapareceu depois de feitos estragos. Fecha aspas. Na verdade, esse é o documento denunciando criminalmente Lino Silveira. Lino parecia mesmo possesso, segundo a descrição das testemunhas. Se bem que, em nossa opinião, haja um pouco de exagero, sobretudo no que tange ao número de pessoas, pois Camboriú, na época, era uma freguesia da vila de Itajaí. A vila tinha aproximadamente 4.300 habitantes e não temos nenhuma referência da população da freguesia, mas nos parece demasiado o número estipulado pelas testemunhas. Quase 1000 pessoas. Na nossa opinião, esse número está inflacionado. Seja lá como for, Lino causou estragos. Como se depreende do exame de corpo do delito realizado nas ofendidas.
O exame de corpo de delito não foi efetivado por profissionais da área, devido à ausência dos mesmos, mas por pessoas que, embora não fossem profissionais, eram probos de confiança, tais como o padre João Rodrigues de Almeida e o alferes Joaquim José Rebelo, que era também negociante. As testemunhas foram Bernardino Rodrigues Almeida e Augusto Carlos Feijó e Silva. Francisca Maria do Espírito Santo, filha de Jesuíno José de Cabral, tinha 21 anos de idade, era doméstica. Foi uma das vítimas. Estava em situação lamentável, como se vê nesse exame de posto de delito que vamos ler. Abre aspas. Deitada, com a cabeça ligada e toda a roupa de seu corpo banhada em sangue, assim como 4 lenços de mãos ensopadas do mesmo sangue, que indicavam ter sido estagnado. Verificavam ter ela um ferimento gravíssimo na fronte direita, por cima das sobrancelhas, bem contígua à artéria, com polegada e meia de comprimento e meia polegada de profundidade. Esse ferimento foi feito por instrumento cortante. O órgão do olho, bem obstruído, e se não houver muita cautela, pode resultar destruição do mesmo órgão e ficar, por consequência, disforme, perdendo a vista, de cujo mal e ferimento resulta a ofendida grave incômodos de saúde, pelo dito ferimento. Por consequência, os peritos julgaram ela inábil para o serviço por mais de 30 dias e, finalmente, avaliaram o dano causado em 120 mil réis. Fecha aspas. A outra vítima do endiabrado Lino foi a preta Teresa, de 29 anos, escrava de Vicente Coelho da Rocha. Foi constatado que ela estava com ferimento no lado esquerdo do rosto, o olho gravemente ofendido. Tais ferimentos a deixavam inabilitado para o trabalho por 30 dias e o dano causado foi avaliado em 150 mil réis também. O que nos chama a atenção é que a descrição do estado de Francisca pareceu-nos mais grave do que o estado da escrava. No entanto, a avaliação pecuniária da escrava foi superior. Seria por ser Teresa uma escrava? A terceira vítima foi Maria Joaquina, sexagenária, esposa de Francisco Inácio Pereira. Ela foi examinada pelos peritos, que constataram o seguinte: ter ela 2 ferimentos graves, um em cima da sobrancelha do olho esquerdo e outro no meio do braço direito, bem em cima da cova, ocasionado ambos por instrumento contundente. O ferimento do olho tem 1 polegada de comprimento e perto de meia polegada de profundidade. A face e o nariz desse lado também estão bem contundidos. O braço muitíssimo inchado, a ponto de não poder fazer uso dele. Todavia, essas mutilações não podem dar um resultado a perda do membro ou do órgão, mas inabilita para o trabalho durante bastante tempo. E de outro
sendo certo que o olho, visto que está disforme e inchado, lhe produz incômodo de saúde, e não obstante, sua pobreza e inabilidade, todo o serviço a torna inábil para todo o serviço por mais de 30 dias. Portanto, eles arbitram o valor do dano causado nessa senhora em 120 mil réis. Após ter cometido esse crime, Lino Silveira evadiu-se do local, adentrando-se nas matas locais. Mas quem era, afinal, este que na noite de 17 de janeiro saíra corcoviando pelas ruas de Camboriú como se estivesse possesso, como se tivesse com o diabo no corpo? O nome verdadeiro dele era Lino Antônio Rodrigues, de 29 anos de idade, mais ou menos, casado, filho de Silvéria Rosa de Jesus, nascido em Porto Belo. Tinha como profissão lavrador e morador na localidade de Limeira, Ribeirão Tavares, há 13 anos mais ou menos. Sabemos mais de Lino pelo que disseram as testemunhas. Ele, quando interrogado, não esclareceu muita coisa. Disse que não se lembrava dos acontecimentos por estar embriagado e que fora vítima de uma briga com um mulatinho sem ter quem o defendesse. O marinheiro Francisco Antônio Igreja disse que quando fora com sua família assistir a novena de Santo Antônio, passando pela casa de negócios de Joaquim José Rebelo, Lino já estava lá, entrando em cena. Vejamos o depoimento dele. Abre aspas. Ora, na dita casa e ora pela rua, arrodeado de outros pretos e rapazes, e o mesmo preto Lino disse que assumia que era homem para 30 pessoas e mais fazer muitas outras asneiras, como disse que havia de quebrar o lampião da casa do mesmo Rebelo, e afinal ele testemunha, foi ouvir a novena e, ao terminar a mesma, foi quando o dito Lino, com um pedaço de pau, feriu muita gente e outros com empurrões deitava pelo chão e nisso evadiu-se. Fecha aspas. Esse depoimento mostra que havia ajuntamento de pessoas, inclusive de negros, nas imediações da casa de comércio, o que era proibido pelo Código de Postura. Talvez seja por isso que, quando interrogado, o comerciante Rebelo disse que não se deu conta do barulho que se passava na rua em frente de sua casa. Ao contrário do que disse outro morador, Pedro Álvares Cabral, que também fora vítima de Lino. Ora, o que disse Pedro Álvares Cabral? Vejamos, abre aspas. Ele disse que por volta das 10h30 da noite, ao terminar a novena de Santo Amaro, no dia 15 do corrente mês, o que se procedia, estando ele testemunha em sua casa, quando ouviu uns gritos de grande motim e saindo para ver o que se passava, foi quando encontrou-se com o preto Lino, com um pedaço de pau na mão, com cujo pau foi agredido pelo mesmo Lino com uma estacada na barriga, ao que ele, testemunha, lançou a mão ao dito pau e tomou ao dito preto, sempre corrido mais adiante,
em pouco ainda deram em várias pessoas tapas e empurrões, a todo tamanho. E nisso evadiu-se, certo depois de se acomodar o dispersamento do povo. Soube-se mais que o dito preto principiou esse motim e feriu muitas pessoas perto da casa de comércio. Fecha aspas. O marinheiro Antônio Caetano da Silva, que também estava junto da casa de negócios de Rebelo naquela noite, corrobora o que disseram as testemunhas anteriores. Diz que tentou segurar Lino, que estava mesmo endiabrado, escorregadio como se fosse sabão, passando por entre a turba que o perseguia, gritando: "Pega o Lino, segura o Lino, se entrega, Lino!" Mas ele sumiu-se pelo sertão de Camboriú. Sua prisão só foi efetuada em novembro de 1881, 3 anos após o crime. Antes, vários mandatos de prisão haviam sido expedidos, mas Lino achava-se em lugar desconhecido. A prisão de Lino foi motivo de júbilo. Afinal, o endiabrado agora estava sobre o manto da justiça. Certamente houve quem dissesse que a justiça tarda, mas não falta. E mais, a sensação do dever cumprido por parte das autoridades das colônias de Itajaí, atual cidade de Brusque, e Príncipe São Pedro, o atual Gaspar. Todos eles estavam empenhados em colocar as mãos em Lino. O júbilo da prisão foi manifestado da seguinte forma por uma autoridade da época. Abre aspas. Subdelegacia de Polícia das Colônias de Itajaí e Príncipe Dom Pedro, em 24 de novembro de 1881. Remeto a Vossa Senhoria o réu Lino Antônio Rodrigues, que se achava pronunciado por o crime inafiançável por esse juiz. Contra o mesmo réu, têm sido expedidos vários mandados que não têm sido cumpridos, não por falta de esforço dos empregados para isso, mas sim por meios ardilosos empregados pelo mesmo réu, que sempre armado e preparado para toda e qualquer eventualidade, opunha-se à prisão e era o terror de seus vizinhos, aos quais não só ameaçava, como ainda provocava sérios conflitos, tornando, desta sorte, um elemento de desordem, o que constantemente se reproduziam. Congratulo-me com Vossa Senhoria por essa prisão, que, sem dúvida, prova que essa subdelegacia não ver-se-á algum debate na Câmara sobre a extinção, se descuida de cumprir com seus deveres, coadjuvando a justiça pública na repressão dos crimes. Os mandados de prisão contra o mesmo réu já foram remetidos pelo escrivão desta subdelegacia, com as respectivas certidões negativas, por não se ter, então, efetuado a prisão ordenada. Deus guarde Vossa Senhoria. Manuel Aranha Dantas, Subdelegacia de Polícia. Fecha aspas. As vítimas cuidavam-se para voltar à vida normal, exceto a sexagenária Maria Joaquina, esposa de Francisco Inácio Pereira, que veio a falecer. Algumas pessoas atribuíram sua morte às pancadas deferidas por Lino. O português Bernardino Rodrigues de Almeida, residente em Camboriú, irmão do vigário João Rodrigues de Almeida, era dessa opinião. Bernardino vivia do comércio em Camboriú.
ele foi enfático em seu depoimento. Segundo ele, Lino era de má índole. O comportamento dele já o indicava. Vejamos então o que disse Bernardino. Abre aspas. Disse que o réu, além de ser turbulento e provocador, tanto que ouviu dizer que antes de ser dado o fato de que se faz objeto a denúncia retro, o mesmo réu foi à casa de Donato Gonçalves da Luz e ali provocaram o indivíduo a ponto de pular o balcão e correr para o interior da casa do dito Donato para dar no mesmo indivíduo, que, segundo lhe parece, era caixeiro do referido Donato. Sabe mais que uma mulher vítima das pancadas morreu meses depois, não sabendo se foi das pancadas recebidas. Disse ainda que as pessoas ofendidas, a que esteve mais doente, foi Francisca Maria do Espírito Santo, que esteve na Barra de Camboriú com 8 dias de tratamentos, com ferimento na cabeça, que depois retornou para a casa de seu pai. Fecha aspas. Então, o depoimento de Bernardino aponta que a morte de Maria Joaquina teria sido pela pancadaria produzida por Lino. No rol das testemunhas, algumas não foram testemunhas oculares, não viram o acontecimento, mas ouviram os gritos ao longe e mais tarde ouviram falar do acontecido. Foi o caso de João Pereira da Costa, que voltava com a sua família para casa depois da novena de Santo Antônio, ou Santo Amaro. Eles foram uns dos primeiros a saírem da igreja. Dirigiram-se para a praia, onde tomariam a canoa para voltar para o conforto do lar, quando ouviram gritos que partiam entre a casa de Joaquim Rebelo e o adro da igreja, dizendo: os gritos diziam, estão dando pancadas e o autor é o Lino. Não sabendo a quem os gritos se referiam, acrescentou ainda o depoente que ele não viu quem praticava o crime. O processo foi interrompido por vários motivos: falta de funcionários, acúmulo de serviços de toda a ordem, ausência de testemunhas e a própria fuga de Lino da cadeia de Itajaí, juntamente com outros presos. Sendo cobrado constantemente pelo juiz municipal acerca da morosidade do processo, envolvendo o liberto Lino Silveira, o escrivão Francisco Ezequiel Tavares, em ofício de 26 de agosto de 1882, descreveu a situação em que se encontrava, apresentando as provas materiais da realidade em documentos anexos. Vejamos o teor do ofício justificando ou tentando justificar a morosidade do processo. Abre aspas. Ilustríssimo senhor, doutor juiz municipal, cumprindo a parte que me diz respeito, relativamente ao que me for ordenado pelo excelentíssimo doutor juiz de direito da comarca, no despacho proferido, folhas 47, com o devido respeito, informo a vossa senhoria que se o presente processo não teve andamento preciso, foi devido aos muitos afazeres que corriam e correm pelo meu cartório, especialmente processos crimes, que é o que mais abundam nesse termo, como Vossa Senhoria tem sido ocasião de ver, sendo o número de tais processos superior a 20 e, portanto, constantemente estou atarefado. Então, o escrivão justificando
as razões da morosidade do processo. A situação do presídio da vila de Itajaí também era lamentável. As fugas de presos eram constantes. Foi numa dessas que Lino aproveitou e evadiu-se, atrasando ainda mais o andamento do processo. Depois de aproximadamente 4 anos, Lino foi preso novamente e foi a julgamento, para a satisfação do delegado Belisário Berto da Silveira e de tantas outras autoridades que estavam empenhadas em fazer justiça, sobretudo em memória de uma das vítimas, Maria Joaquina Rosa, que já havia falecido, segundo algumas testemunhas, em virtudes das diabruras de Lino Silveira, como já mencionamos acima. Lino foi a júri popular no dia 1º de março de 1887, quase 10 anos após o crime, tempo suficiente para que muitos dos jurados tivessem esquecido dos acontecimentos daquela fatídica noite de 17 de janeiro de 1878, conforme se depreende dos quesitos e das respostas dos jurados. Por exemplo, quanto à agressão sofrida por Maria Joaquina Rosa, 10 dos jurados responderam que o réu não cometeu o crime por motivos reprovados. Por unanimidade de votos, responderam que o réu não cometeu o crime com superioridade em sexo, forças e armas, de maneira que a paciente não pudera defender-se com a probabilidade de repelir a ofensa. Contrariando as diversas testemunhas, o jurado foi unânime. O crime não foi cometido com surpresa. Foram também unânimes ao concluir que o réu estava embriagado, portanto, um fator atenuante. Enfim, o tempo encarregou-se de aliviar as penas de Lino. Se fosse julgado no calor dos acontecimentos de 1878, possivelmente pegaria a pena máxima, mas como foi julgado quase 10 anos após, a pena foi de 1 ano de prisão, grau mínimo, e às custas do processo. O liberto Lino Silveira, que havia se queixado de não ter quem fosse por ele, certamente por ser o liberto, teve o tempo e a amnésia dos jurados como seu grande advogado de defesa, neste cenário da escravidão na freguesia de Camboriú do século XIX. Então, Lino Silveira foi condenado 10 anos depois de ter cometido o crime. E, segundo algumas pesquisas posteriores, ainda hoje, a tradição oral menciona Lino como um grande capoeirista da região de Camboriú. Lino Silveira, um liberto endiabrado. É o título dessa crônica que acabei de lhes apresentar.